Olá pessoal, retornamos agora aos estudos sobre a legislação que trata sobre o plano de cargos da Guarda Municipal de Curitiba e temos agora o dispositivo do concurso público. Como que funciona o concurso público? Ele é composto das etapas obrigatórias. A prova de conhecimentos teóricos, essa que nós estamos estudando, que ela é de caráter classificatório e eliminatório. Então aqui um conselho de amigo, aproveitem esse feriadão prolongado, Natal, Ano Novo e estudem. Estudem bastante, porque somente o conteúdo que eu estou disponibilizando na internet, em princípio eu pretendo trabalhar todas as leis que estão sendo cobradas. Assim, 50% do conteúdo da prova já estará disponível de maneira gratuita. Se for possível ainda, dentro dessas leis eu vou trabalhar as noções de direito, mas isso se tiver tempo hábil para gravar, porque são 3 noções de direito. Na área penal, que abrange penal e processo penal, na área administrativa e constitucional. Então, se eu tiver tempo hábil, eu gravo. Caso contrário, 50% do material já está aqui. Além disso, nós temos as outras áreas do conhecimento, português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais. Então, é importante estar sempre estudando e se preparando. Por quê? Aqui é caráter classificatório e eliminatório. Ele vai eliminar aqueles candidatos que não chegarem ao mínimo necessário. E ele vai classificar aqueles que chegaram ao mínimo necessário. Ou seja, você pode ser eliminado mesmo estando classificado. Quer dizer o seguinte, você atingiu o mínimo necessário, mas você está fora do rateio, porque somente 2.500 candidatos aprovados nessa fase é que vão fazer o teste físico. Então a sua classificação ficou inferior a este número. Por isso é importante se dedicar. A aptidão física, treine o suficiente para passar. Não adianta se distender, se machucar, se lesionar e não conseguir continuar as etapas. Investigação social é eliminatório. A avaliação psicológica é eliminatório. Sobre a prova de conhecimentos teóricos, vou dar uma dica. Pegou o caderno de provas, leia as pequenas questões, as menores, e vá se afeiçoando à prova, vai entendendo a linguagem da prova e vai respondendo aquelas que você acha que estão corretas, vai assinalando. Terminou o primeiro pente fino, você coloca no gabarito. Agora faz uma avaliação mais aprofundada daquelas outras questões que você deixou uma observação, que você achou que estava meio difícil, o raciocínio ali, a interpretação do que estava se pedindo no contexto. Respondeu, beleza, não conseguiu responder, deixa. E daí, a partir daí, você começa a pegar as maiores e as mais difíceis. E a primeira coisa de tudo, vá na área que você mais tem afinidade. Busca a área que tem mais afinidade, procura as questões pequenas, menores e depois vai evoluindo. Por que isso? Se você pegar uma disciplina que você não tem muita afinidade ou não tem muita expertise nessa área, pegar uma questão gigantesca, pegou 3 questões grandes e levou 20 minutos em cada questão para conseguir compreender e responder, você já perdeu 1 hora de prova. A tua motivação vai cair de 10 a 0, porque você vai ficar preocupado com o tempo e vai ver que não produziu nada. Então, para ter uma boa produção, comece do menor para o maior e daquele que você tem mais afinidade. A tua chance de passar será muito maior. Seguindo o contexto, investidura no cargo, exame médico ocupacional, admissional, caráter eliminatório, regularidade documental, caráter eliminatório. Quais são os requisitos mínimos de escolaridades para nomeação e posse do cargo? Ensino médio completo. Assim, para a nomeação e posse é necessário apresentar este documento que comprove ter concluído o ensino médio. Nesse sentido, o candidato estará apto para seguir na carreira e ser nomeado. A avaliação. O exame médico ocupacional são avaliações especializadas necessárias para a conclusão da avaliação ocupacional
quanto à aptidão plena do candidato aprovado no concurso público para o exercício do cargo de guarda municipal, visando a aferição de suas condições de saúde física e mental. Isto é o natural. E os exames complementares. Então, até o ponto anterior, tudo que nós colocamos ali, que está cobrado no plano de carreira da guarda, estava já na Lei 1656 de 58, isso mesmo, a lei que tem seus quase 70 anos, que existia, nasceu 30 anos antes da Constituição Federal, ela já estava prevendo essa questão, só a escolaridade ali que ainda não, que ficava em aberto. Mas daí vem a Lei 13.022 de 2014, que passa a exigir essa escolaridade e todo esse contexto. Então a gente percebe que já são coisas tranquilas. Essas exigências todas foram implantadas inicialmente com o plano de carreiras da Guarda Municipal em 2014, seguindo o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Curiosamente, o Estatuto Geral das Guardas Municipais não falava sobre o exame toxicológico, mas à época do fato, durante o comando, colocamos inclusive a exigência do exame toxicológico, cabendo nesse caso o ônus do custeio por parte do candidato. Esse exame toxicológico, curiosamente, passou a ser exigido através do Sistema Único de Segurança Pública, 4 anos depois, que já estava implantado na legislação de Curitiba. O governo federal implantou a título do SUSP para que todos os profissionais de segurança pública passem pelo exame toxicológico em larga pesquisa, ou seja, não é um específico e que ele seja rotineiro dentro da carreira. É importante observar esses pontos assim. Então foi uma inovação em Curitiba em 2014 que passou a ser uma norma geral a partir de 2018. Declaração de aptidão. A declaração de aptidão de saúde física e mental é condição para a nomeação e posse do candidato no cargo. Isso estava já na lei de 1958 a 1656 do Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Cargo efetivo de guarda municipal. Como é que se ingressa na carreira? O ingresso na parte permanente, no nível 1, na referência 1. A conclusão do estágio probatório, que são aqueles 3 anos normais, o servidor será automaticamente realocado na referência 3 do nível 1, ou seja, ele fica os 3 anos no nível 1, referência 1. Ele não participa do crescimento horizontal. Ele não participa desse procedimento. E daí, quando ele concluir o seu estágio probatório, ele vai para a referência 3. A referência subsequente da 3 será a 4ª, que daí sim ele vai participar de um crescimento horizontal. Nesse crescimento horizontal, ele vai agora para a 4ª. Quando ele mudar da 4ª, da referência 3 para a referência 4, ele tem um ganho direto de 10% sobre o vencimento básico, o VB. Isso está dentro da tabela mesmo, é imutável e inflexível. Esta mudança, convém lembrar que quando você fizer a mudança do 10 para o 11 e do 20 para o 21, também vai trazer mais 10% de aumento dentro dessa transição, mudando de classe. Curso de formação técnico-profissional, fundamentos jurídicos, legislação especial, técnicas e procedimentos operacionais, técnicas de armamento e tiro, estágio operacional supervisionado. Da onde que saiu isso? Saiu da matriz curricular, saiu da lei que trata sobre o Estatuto do Desarmamento, da lei que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, da lei que trata sobre a violência doméstica, Lei Maria da Penha, da legislação que trata sobre o uso progressivo ou escalonado da força e os equipamentos de menor potencial ofensivo, através do decreto que regulamenta a Lei 13.060, que é o decreto 12.341. Então a gente encontra do SUSP a legislação que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública, e também a gente vê que tem um gigantesco número de legislações federais que tratam sobre este conteúdo
que está aqui no nosso plano de carreira da Guarda Municipal de Curitiba. Então, o curso de formação segue o quê? Os padrões da matriz curricular, é um padrão nacional que o que se aplica em Curitiba deve se aplicar em qualquer guarda municipal do Brasil e em qualquer instituição de segurança pública também deve seguir esse modelo da sua formação. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho do profissional da área da carreira da Guarda Municipal, da área de atuação, quer seja guarda, supervisor, inspetor, é de 40 horas semanais. Mas aqui convém observar uma coisa. Temos o regime linear, que é 8 horas diárias, que é de segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 18 horas. E temos no regime de plantões ou escalas, assegurando intervalo mínimo de 11 horas entre os plantões. Quer dizer o seguinte, via de regra, eu já falei que 95% mais ou menos do efetivo trabalha na parte operacional, tanto o supervisor, quanto até os inspetores propriamente disso, mas via de regra, supervisor e guarda municipal atuam eminentemente na área operacional. Temos um pequeno efetivo que acaba ficando na área administrativa, mas parcial, porque muitos deles fazem ainda escalas ou trabalham em regime de plantão. Então, nesse sentido, o que nós vamos ter aqui? O linear acaba sendo poucos servidores que estão nessa área e os demais na escala de plantão, ponto número 1. O ponto número 2, o plantão ou escala, é assegurado intervalo mínimo de 11 horas entre plantões. O que quer dizer isso? A nossa escala padrão, existem várias escalas, mas a mais comumente adotada é 12 por 36. Isso quer dizer, o servidor que entrou no dia 1º às 7 horas da manhã, ele vai sair às 19 horas do dia 1º e vai retornar a trabalhar no dia 3 às 7 horas da manhã, saindo às 19 horas do dia 3. Então nós vimos que ele trabalhou 12 horas consecutivas e folgou 36 horas consecutivas. O que é fazer uma convocação, uma escala de plantão a mais? É inserir o servidor nesse descanso. Qual que é o período do descanso? Eu tenho que respeitar no mínimo 11 horas de descanso. Então ele trabalhou das 7 às 19, folgou das 19 às 7, 7 horas ele está escalado no plantão, trabalha até às 19 e daí ele vai folgar das 19 às 7. Se você observar, ele descansou 12 horas entre os dois plantões, entre os turnos normais ele descansou 12 horas e teve intervalo a sua escala extra de 12 horas. Então é isso que quer dizer nesse regime de plantão e sendo assegurado intervalo mínimo de 11 horas entre plantões. Gestão de desempenho funcional. O sistema de avaliação funcional constitui elemento indispensável na metodologia a ser adotada para o desenvolvimento na carreira da Guarda Municipal. A avaliação funcional possibilita a análise e valoração do desempenho dos guardas municipais no exercício das atribuições de seu cargo, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos dos serviços, programas, ações e estratégias desenvolvidos pelo município. Esse sistema que eu fiz uma leitura rápida e avaliação funcional é o coração do plano de carreira. A partir desse sistema aqui que vai se avaliar, primeiro é a metodologia indispensável que é adotada para o desenvolvimento na carreira. E esta avaliação ela vai possibilitar uma análise aprofundada e permitir que determinados servidores cresçam na carreira e outros fiquem um pouco mais para trás e possam crescer depois. Vai criar uma motivação para que o servidor tenha menos falta, para que o servidor seja mais assíduo, seja mais pontual, seja mais profissional e busque o seu crescimento, tanto o pessoal, através dos estudos do conhecimento externo, quanto a busca pelo conhecimento interno. Aqui convém uma observação importante, que o estágio de qualificação profissional, que é baseado no Estatuto do Desarmamento, que obriga com que as guardas municipais apliquem para os seus servidores o estágio de qualificação profissional de 80 horas por ano, no mínimo, tem outro parênteses. Isso daqui eu comecei a adotar como comandante da guarda já
No primeiro mês de comando nós implantamos e até hoje perdura. Porque até então não se aplicava e eu não via no Brasil inteiro se aplicar, e nós iniciamos essa medida, isso lá por 2013 mais ou menos. Então já começamos a fazer e até hoje temos aí já mais de 12 anos com o estágio de qualificação profissional. Ele equivale a 80 horas de aperfeiçoamento por ano. Se o servidor não realizar esse curso, ele não vai conseguir crescer na carreira da Guarda Municipal. A gente já vai observar melhor esta questão. Quais são os crescimentos, o procedimento de desenvolvimento da carreira? Nós temos o crescimento horizontal, crescimento vertical por merecimento, mudança de classe e mudança de área de atuação. Esses 4 são afetos ao Guarda Municipal da parte permanente. Agora, da parte especial, aquela em transição, aquela em extinção, somente tem o crescimento horizontal e a transição propriamente dito. Porque quem está na parte especial não tem o crescimento vertical por merecimento, não tem a mudança de classe, não tem a mudança de área de atuação. Nós vamos estudar todos esses casos no próximo tópico. Então, dentro dos procedimentos de desenvolvimento, para a participação nos procedimentos de desenvolvimento de carreira, o mero cumprimento dos requisitos objetivos de participação não constitui direito subjetivo ao Guarda Municipal para a movimentação na carreira, sendo imprescindível a classificação dentro do quantitativo de vagas disponíveis de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentação desta lei. Este conteúdo nós iremos estudar logo à frente no próximo bloco. Bons estudos a todos e até breve.